Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Aguilar do canal Nada Óbvio aqui para vocês com uma nova dica. Agora para uma questão que sempre chega uma demanda, uma dúvida, que é o vale pedágio, né? O vale pedágio, ele tem implicação, ele tem base de cálculo para ICMS, ele como que ele é inserido, como que ele implica na questão dos documentos fiscais do transporte, né? O CTE e o MDFE. Então esse vídeo é para isso, né? A gente tirar algumas dúvidas, colocar algumas questões, explicar um pouco sobre essa demanda, né, ligada aos transportes, que é o vale pedágio. Vão lá, vem comigo que a gente vai detalhar um pouco mais sobre essa situação. A primeira coisa é o que é o Vale Pedágio, né? O que que constituiu, o que trouxe, né? O Vale Pedágio ele vem, né, instituído pela Lei 10.209 de 2001. Ela traz o seguinte, né, ele é obrigatório, né, para atender uma demanda ligada aos transportadores autônomos, né, que é o quê? Ele desonera a responsabilidade desse transportador do pagamento do pedágio, porque muitas das vezes na feitura, né, do preço do frete, ele tinha que arcar com o pagamento em espécie ali do pedágio, né? Então ele traz uma nova responsabilidade de um recolhimento antecipado do Vale Pedágio, né? Ele é instituído pela essa lei que a gente comentou, a 10.209, e nesse caso ela institui também a responsabilidade dos embarcadores, né? Ou mesmo os equiparados. Mas quem que são esses embarcadores? Nós vamos tratar um pouco mais na frente. Então, o responsável por esse recolhimento antecipado do Vale Pedágio são os embarcadores ou os equiparados, que de certa forma ele desonera aquele transportador autônomo que vai fazer aquela carga, que não vai ter que pagar em espécie, mas ele vai receber um cupom, um vale, né, as novas formas aí, até mesmo digitais, para já ter antecipadamente recolhido o vale pedágio. Todavia, é importante, né, agora que vem muitas questões, o vale pedágio é base de cálculo de CMS? Essa é a questão. Se o custo do vale pedágio ele está embutido no frete e cobrado desse contratante, desse destinatário, né, ele é cobrado integralmente de quem contratou esse frete, então ele vai compor a base de cálculo, né, do ICMS transporte. Ele é feito, né, foi pensado o vale pedágio para que ele não compusesse o valor do frete, né? Uma coisa é o valor do frete e outra coisa é o vale pedágio. Então, são cobrados de forma diferentes e até mesmo o vale pedágio ele é antecipado. Então, ele é mais para que tenha essa desoneração de quem vai fazer aquele transporte, principalmente aqueles pequenos caminhoneiros, transportador autônomo, conhecido como os táxis, né? Então, em que momento você tem que o vale pedágio pode ser base de cálculo para o CMS? Quando, na composição do frete, né, ele integra essa base. Ele não é para integrar, mas uma vez que a empresa de transporte de carga, né, ela cobrou o vale pedágio e embutiu no preço a ser cobrado desse contratante, então ele vai compor a base de cálculo do ICMS, porque o ICMS está ali o frete, tem várias situações, seguros, compõe o frete, né, a base de cálculo do ICMS transporte. Então, uma vez que nesse preço do frete tem seguro, tem vale pedágio, tem essas informações ali, eles compõem, então vai ser cobrado. Agora, uma vez que ele foi pago antecipadamente ele por esse contratante e não compôs esse preço do frete, como da forma que é pensada aqui na lei, aí, nesse caso, ele não compõe a base ICMS. Então, fixando aqui, ele só vai ser constituído na base de cálculo do ICMS, uma vez que ele é repassado ao frete, embutido ao frete e repassado a esse contratante. Uma vez que o contratante se antecipou, esses embarcadores equiparados, então ele não compõe, né, essa base de cálculo, ele não compõe o preço de frete, que é a forma tranquila de ser trabalhado. E quem que fiscaliza de fato, né, o Vale Pedágio? É a NTT. Ela vem, né, regula, coordena e também, né, por base da legislação, ela faz também até a aplicação das penalidades. Isso é muito importante que quando nas situações em que o Vale Pedágio não é informado nos documentos fiscais, que há previsão dessa informação, isso passa a ser penalizado pela NTT. Então, muitas das vezes tem um documento fiscal emitido, né, mas a NTT vai fiscalizar se ele está essa informação do Vale Pedágio. Valeu? Então ficou essa dica que a mais importante aqui é ligado a quando vai compor o vale pedágio como base de cálculo do ICMS é quando ele está embutido no frete e cobrado diretamente desse contratante. Esse contratante, esse transportador, não recolheu antecipadamente. Aí, nesse caso, o ICMS do transporte vai ser recolhido em cima do valor que vai ser somado ao frete do vale pedágio. Valeu? Então, vamos seguir aqui. Mas então, quem que é essa responsabilidade, então, quando faz em separado? Quem vai recolher, quem que vai pagar, né, antecipadamente o vale pedágio?
ele vai ter que é o embarcador. Mas quem que define melhor esse embarcador, né? Porque a lei do Vale Pedágio traz, né, que é por veículos de carga e passa a ser responsabilidade do embarcador que vai passar, né, nessas concessionárias, né, que a concessionária também tem a responsabilidade de acompanhar esse recolhimento, né, porque ela presta, né, o serviço de concessão das rodovias. Então, quem que são esses embarcadores, né? Ele considera-se o embarcador o proprietário originário da carga, então é ele que vai recolher, o proprietário originário da carga, por isso que é ele que se antecipa ao pagamento, não lá o transportador autônomo, ou também o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga, né? O embarcador proprietário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário. Então, ele é proprietário dessa carga e contratou. Então, ele pode recolher antecipadamente em cima do que é, o vale pedágio e o frete vai ser cobrado à parte ali pelo transportador, que não vai ter essa questão de despender em espécie para pagar ali o pedágio. Ele vai ter aqui, tem até um símbolozinho aqui desse vale pedágio aqui, uma figura aqui, né, que ele vai ter essa contratação antecipadamente, né, e ele não tem que ter esse dinheiro todo em espécie. Agora, quem que se equipara-se também ao embarcador? Né, o contratante de serviço de transporte de carga, mesmo que não seja o proprietário originário. Então, numa situação que ele contrata o serviço, mas a carga não é dele, né? O proprietário originário que está ali na nota. Ele também, ele pode recolher antecipadamente esse vale-pedágio porque ele é um embarcador. E também a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga, né? O que que acontece? As grandes empresas, né, empresa de transporte de carga, ela pode contratar um autônomo para fazer esse trajeto, ela tem as figuras da subcontratação. Quando acontece a subcontratação, essa empresa, né, transportadora, ela se torna responsável pelo recolhimento antecipado. E ela vai, quando o transportador, né, fizer o transporte e emitir, né, um documento fiscal, o MDFE, ele vai informar quem que foi o responsável pelo recolhimento, quem que pagou. Ele vai estar, né, desonerado porque ele vai ter o vale-pedágio, mas foi contratado aqui pela essa empresa transportadora. Lembrando, se a empresa transportadora coloca o vale-pedágio embutido no valor do frete, então esse frete aqui cobrado da empresa transportadora que subcontratou vai ter incidência, vai ser base de cálculo para o ICMS. Então, vai ser no frete. Se ela cobrou junto, vai ser base de cálculo para o ICMS. Então, vamos seguir. Nós temos aqui, né, essa responsabilidade já aferida. E aqui no CTE, né, no conhecimento do transporte eletrônico, como é que eu informo, né? Aqui no CTE, você tem as situações dos componentes do valor da prestação, né? Você tem o valor da prestação de serviço, quanto que é o valor a receber, mas tem aqui os componentes. Então, se naquele componente que ele fez o preço total lá da prestação de serviço tem o valor do vale pedágio, ele tem que informar aqui, né? O nome do componente, né? Aqui, ó, vale pedágio, e qual foi o valor que foi cobrado. Ele tem que informar também, porque, né, ele vai detalhar essa composição, igual outros tipos, né? Frete, peso, frete, valor. Então, na formação desse preço do frete, ele tem alguns componentes, como o vale pedágio ele colocou, como ele é base de cálculo, ele tem que informar aqui, ó, o nome, né, do componente e o valor do vale pedágio. Lembrando que essas informações é o layout, né, do conhecimento do transporte eletrônico, está previsto ali no MOC, né? Pode buscar ali na página dos documentos fiscais eletrônicos, né, que tem os manuais lá. Então, você tem esse layout e quando você tem o vale pedágio compondo, além de outras formas, né, outros serviços compondo o valor do frete, ele tem que detalhar aqui nesse campo componentes do valor da prestação, que ele vai colocar qual é o componente, no caso vale pedágio, e o valor. Nesse caso, ele tem que informar, né, principalmente quando ele compõe o preço do serviço, se ele fez isso, né? Agora, né, muitas das vezes você tem um manifesto de documentos fiscais eletrônicos, né, o MDFE. Nesse caso, né, é quem que vai fazer esse transporte logístico. Aí pode ser o transportador. Muitas das vezes, quem está fazendo o transporte aqui não é quem fez a responsabilidade pelo vale pedágio, vamos dizer, quando teve uma subcontratação, né? Aí o transportador autônomo vai emitir esse valor aqui, esses campos aqui do layout aqui do MDFE, informando quais informações. Lembrando, né? Quando a própria transportadora, né, ela não precisou recolher o vale pedágio que ela está fazendo para o próprio transporte, ela não vai ter esse campo para preencher. Mas quando teve o vale pedágio, o transportador autônomo emitiu o MDFE, ele tem que colocar essas informações, né? Quando foi feito aqui, teve o vale pedágio feito, precisa ser preenchido no vale pedágio, ainda que ele não tenha sido responsável pelo pagamento, mas ele, quem fez o transporte, ele tem que emitir o MDFE. E o que que ele coloca?
ele coloca, né, primeiro, assim, se tem algumas informações ligadas à legislação, alguma coisa ligada à legislação do Vale Pedágio, ele pode informar no campo lá nas informações complementares, né, as informações adicionais ali destinadas ao contribuinte, para colocar alguma informação a mais. Mas o que ele tem de informação de fato a ser preenchida é o quê? Primeiro, o CNPJ da empresa que forneceu o Vale Pedágio, porque tem empresas autorizadas pela NTT a fornecer o Vale Pedágio. Então, ele tem que colocar o quê? A empresa, né, da empresa fornecedora, né, a empresa que fornece aquele responsável por antecipar o Vale do Pedágio, esse pagamento. Então, tem no site da ETT, tem várias, onde que ele contratou, né, esse Vale Pedágio, ele tem que colocar o CNPJ aqui, desse, dessa empresa que ele contratou o Vale Pedágio. Tem lá disponível na página da NTT. Mas ele sabe onde que ele comprou, ele vai informar aqui no MDFE. Agora, ele tem que informar também o CNPJ do responsável pelo pagamento do Vale Pedágio, né? Aquele que pagou, né? Então, você informa o CNPJ somente quando o responsável não for emitente, que é o caso mais do TAC que emitiu, né? Aquela empresa que emitiu o MDFE, ou o transportador autônomo que emitiu o MDFE, mas não foi o responsável que pagou. Aí ele tem que preencher. Então, vamos dizer que ele foi subcontratado. Ele tem que colocar o responsável pelo pagamento do Vale Pedágio. Pode ter sido uma empresa de transporte de carga, subcontratou ele, ela antecipou o pagamento do Vale Pedágio, e nesse caso, o transportador autônomo, quando ele estiver preenchendo aqui, essa empresa que não foi responsável pelo recolhimento, ela vai colocar o CNPJ responsável pelo pagamento. Muitas das vezes, o responsável por antecipar pode ser uma pessoa física, né? Então, ele faz o CPF, né, de quem foi o responsável pelo pagamento. Então, ele vai informar o CPF, que aí posso ter um contratante que contratou antecipadamente o Vale Pedágio para um transportador, e esse transportador, como fazer o MDFE, ele vai informar. E como você tem também na compra pela fornecedora, você tem um número de comprovante. E aí tem que informar o número de ordem comprovante do Vale Pedágio, vai ter que ficar no MDFE. E por fim, para esse transporte que o MDFE está sendo emitido, para essa logística, né, para qual o valor do Vale Pedágio, que tem que ser informado. Então, para assim essas questões, é importante colocar aqui que ele vai fazer essas emissões aqui, quem está fazendo o transporte do MDFE, e ele tem que informar, né? Quem é a empresa que foi fornecedora, responsável por fornecer esse vale pedágio, ao responsável embarcador ou equiparado que pagou de fato, né? Que aqui ele só coloca quem pagou quando ele não é o próprio, né, que está fazendo a carga, né? Que quando não fez, quem fez o pagamento foi um outro equiparado, e o número da compra e o valor do vale pedágio. Então, assim, para encerrar, né? Então você tem a configuração do vale pedágio, ele é uma antecipação para que o transportador não tenha que arcar, né? Aquele que faz de fato com valores em espécie ali, principalmente o, né? Ele não, de fato, o vale pedágio tem que se pensar que ele não, em regra, ele não compõe o valor do frete, ele é uma antecipação contratada, então ele vai, o contratante vai pagar esses valores que não tem no frete, mas se a prestação, em razão de a empresa de transporte, em razão da negociação, ela embute esse valor, né, na contratação que foi feita, né, direto pelo quem pagou não foi o contratante e quem pagou foi a empresa de transporte, e ela embutiu no preço do frete, então vai ser a base de cálculo do CMS. Lembrando que ele informa isso no CTE, quando ele compõe essa empresa, né, desse valor que ele compôs de vale pedágio, e a empresa que faz de fato a logística, que emite o MDFE, ela tem também que fornecer essas informações nos campos próprios do MDFE, principalmente quando o equiparado que fez a contratação, né, que fez o pagamento antecipado do vale pedágio, e ela só está fazendo o transporte, mas ela tem que informar. E muito importante agora para finalizar, é o que? A NTT, ela vem fiscalizando essas emissões de MDFE sem a informação do Vale Pedágio. E aí, quando o emitente do MDFE não informou o Vale Pedágio, ele vai ter uma multa aplicada pela NTT, né? Tem muitas implicações fiscais ligadas ao documento, mas quando a informação do Vale Pedágio não é preenchida, né, por quem fez a logística e é detectado que aquela informação não está no XML do MDFE, a NTT tem aplicado multas até automáticas, né, eletrônicas, em razão de que, como ela tem a base de dados de quem passa nas praças de pedágio das concessionárias, ela passa
a fazer essa multa até mesmo automática. Então, muita atenção no preenchimento do Vale Pedágio no MDFE, que pode, de certa forma, ocasionar penalidades e multas em razão dessa cobrança pela NTT. Valeu? Fica a dica aí, espero ter ajudado aí. Se você tem alguma dúvida, se inscreve no canal, coloca a sua dúvida, traz algumas questões para a gente continuar conversando. Mas essa é um vídeo específico para o Vale Pedágio, a sua inclusão, né, com base em cálculo do ICMS em algumas situações e também como ele é informado nos documentos fiscais. Valeu? Fica a dica, comenta, curte, se inscreve no canal da Obra que a gente segue junto aí, pessoal. Valeu, até mais.